Fala, investidores, tudo bem? Vamos dar uma olhada no que aconteceu ontem com o mercado em geral, não só com o mercado cripto, porque ontem foi um dia basicamente de correção para todos os mercados. Vamos discutir o que aconteceu, o que levou a isso. Então, ontem a gente teve o anúncio ali, teve a reunião do FONC, que foi a reunião onde eles discutiram a taxa de juros e quais são as perspectivas para os próximos meses aí. Então, a gente teve uma diminuição na taxa de juros. A taxa de juros americana estava 4,75 e 4,5. E isso é muito bom quando a gente pensa na renda variável, quando a gente pensa ali em ações americanas, principalmente para criptomoeda, porque isso também é muito bom. Mas se teve a corte na taxa de juros, isso implica no dinheiro saindo da parte da renda fixa ali, americana, de empréstimos para banco e para o governo, e o dinheiro migrando para as partes mais de risco, ações e também a parte ali de criptomoeda. Por que o mercado caiu ontem? Bom, isso vem por causa de como foi falado para os investidores ontem. Eles diminuíram, sim, 0,25 pontos, mas eles tinham uma meta de continuar descendo a taxa de juros e ontem eles acabaram dando a entender que possivelmente nas próximas reuniões podem ser que eles não diminuam do jeito que eles iriam diminuir a taxa de juros. Então, talvez a taxa de juros tenha uma manutenção. O que é isso? Ela vai continuar da mesma forma. Então, hoje está em 4,5. Pode ser que na próxima eles diminuam 0,25, então 4,25, ou eles continuem em 4,5. E essa ideia de manter surpreendeu o mercado, porque todo mundo estava esperando uma resposta afirmativa para a continuação da baixa. Então a gente consegue até ver aqui que a expectativa do próximo, não, que está em 4,5, vai ser 91% de chance de 4,25 ou de 4,5, ou seja, de manter a taxa atual ou diminuir um pouco, 0,25. E isso não agradou muito o mercado. E se a gente for parar para ver, Bitcoin estava na máxima, S&P estava na máxima, Nasdaq estava na máxima. Então vários ativos de risco estavam na máxima. E essa surpresa fez com que os mercados acabassem corrigindo. Se a gente dá uma olhada, a gente ainda vai ver que a taxa de juros está diminuindo. Então a gente estava lá em 5, quase 5,5 e veio descendo aqui. Hoje está em 4,5. A expectativa é que continue descendo. Só que eles não deram uma certeza que é o que o mercado queria. Então isso acabou fortalecendo o dólar. Então quando a gente olha o DXY, a gente vê que ontem, inclusive, fez um movimento muito forte do dólar. Basicamente tirou o dinheiro da parte variável ali, deu um susto no pessoal, tirou o dinheiro da parte variável para correr para empréstimo, para segurar mais, para o empréstimo para o governo, segurar mais. Então, isso acabou fazendo com que o mercado, num geral, como um todo, caísse. E não foi só a Bolsa Americana, foram a Bolsa Americana, as criptomoedas, até a Bolsa Brasileira, mas a Bolsa Brasileira até aí, qualquer coisa derruba ela, então foi só mais um motivo. Mas quando a gente olha o mensal ali do DXY, o que a gente consegue ver? A gente vê isso aqui é um clássico Seek and Destroy. O que é isso? É quando o preço fica sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, criando liquidez em várias pontas diferentes para enganar o pessoal. Então, quando a gente vê, ó, ele fez essa Fair Value Gap, depois fez essa Fair Value Gap, aí ele fez essa Fair Value Gap, agora tá fazendo essa Fair Value Gap e essa aqui também. O que é? A gente vê que as Fair Value Gaps que são montadas não são respeitadas. A gente vê que as Fair Value Gaps que estão aí não servem de nada. E toda vez ele está indo caçando topo e fundo. Então a gente tinha esse fundo que foi caçado, depois formou esse topo que foi caçado, depois esse fundo aqui foi caçado. Aí ele montou essa região, ele foi criando Fair Value Gaps aqui dentro para criar liquidez aqui e aqui. Agora ele caçou esse fundo, tá vendo? E caçou esse topo. Então, provavelmente a gente pode ver agora um movimento de volta para caçar um desses dois fundos aqui, ou ele vai criar um fundo intermediário aqui, ficar um tempo para caçar ele para depois voltar a subir. Então, isso aqui é um movimento feio, não é um movimento que fala, pô, agora sim o dólar vai ficar subindo em linha reta e tudo vai cair. Não, provavelmente a gente agora, principalmente olhando aqui o semanal,
Semanal tá feio, ele entrou nesse Fair Value Gap, mas não deixou o Fair Value Gap para continuação. Ele tá querendo mostrar só um sinal de sweep, ou seja, o preço rapidamente subiu para caçar esse topo, e pode ser que ele logo volte para baixo. Quando a gente olha no diário, o que a gente tem? A gente tem um preço criando liquidez nessa região e subindo sem deixar Fair Value Gap. Nesse movimento não tem Fair Value Gap, ou seja, está lotado de liquidez aqui. E a gente tem essa vela de ontem, que foi a vela que surpreendeu o pessoal, criando essa Fair Value Gap, criando esse movimento, né? Então, o que eu espero? Ou ele vai criar uma Fair Value Gap aqui, provavelmente é o que vai acontecer, porque ontem foi um dia agitado, provavelmente hoje vai ser um dia mais calmo nos mercados, no geral. Então aqui, talvez ele crie uma Fair Value Gap, pode ser aqui, pode ser um pouco mais embaixo, mas ele cria uma Fair Value Gap e a gente tem que esperar para ver a reação do preço nessa Fair Value Gap, que vai ser lá na sexta, provavelmente. Se a sexta ele continuar caindo, provavelmente ele vai confirmar esse sweep para a gente e a gente vai ver o dólar caindo e todos os outros mercados voltando a começar a subir. Se não, o preço ele pode entrar nesse Fair Value Gap, começar a reagir e querer subir. Aí acende um sinal de uma possível alta, mais uma alta aí do DXY, fazendo com que pelo menos os mercados variáveis ali, os mercados mais de risco, fiquem um pouco mais parados ou acabam tendo até uma correção. Se a gente olhar a Nasdaq ontem, a gente vê que só esse movimento, só essa expectativa frustrada do mercado de não vai cortar a taxa de juros já na próxima semana, que na verdade pode ser que não seja cortado, eles nem deram certeza, e justamente essa falta de certeza de que vai ser cortado fez o mercado cair aqui da Nasdaq bem forte. E se a gente olha no semanal, ainda está tranquilo, porque pode simplesmente ter sido uma correção para entrar nessa Fair Value Gap semanal para continuar o movimento de alta. Mas a gente vê que o S&P também caiu. Ela tem esse Fair Value Gap, mas não está tão bonito assim. Então a gente olha o diário ela caiu em proporção, né? Bem mais o S&P 500 aqui, mas se hoje ele consegue recuperar, ou mesmo que crie uma Fair Value Gap, ele conseguir ultrapassar, a gente vai ver um movimento para cima, principalmente porque isso aqui não é um topo bonito, é um topo lotado de liquidez. Então, para mim, esse movimento aparentemente está sendo só um movimento para tirar a liquidez do mercado durante o tempo, criar uma falsa sensação de queda para continuar subindo e retirar a liquidez lá em cima. Pelo menos, se for formar um topo, puxa rapidão e volta. Esse topo aqui, dessa maneira, não é um topo muito bonito. Geralmente, parece muito com esse movimento aqui anterior, tá vendo? Ele vem, faz um topo feio, cai forte, ali enrola um pouquinho, depois ele recupera tudo. Tá parecendo mais isso aqui do que realmente o início de uma correção, porque esse topo aqui foi feio. Se fosse um topo mais ou menos assim, aí tudo bem. Eu acreditaria que pode ter iniciado uma correção no mercado americano, mas por enquanto tá tranquilo, porque aqui me indica que tem muita liquidez em cima e que esse movimento foi só um susto do mercado e para pegar essa liquidez, tirar o pessoal do mercado. Então vamos falar do Bitcoin, que realmente é o que mais interessa para todo mundo. E que é o Bitcoin? O que a gente pode esperar do Bitcoin? Bom, o Bitcoin, a gente tem essa Fair Value Gap aqui, que mensal, que está sendo formada, ainda faltam 12 dias, mas é uma Fair Value Gap muito positiva no mensal, porque desde que o mercado começou a subir, a gente viu só essa pequena Fair Value Gap tímida, e formar essa Fair Value Gap desse tamanho é uma coisa muito boa. Só que, dependendo de como o mercado fechar, por exemplo, aqui, se ele fechar abaixo aqui de, na verdade, 99.800, a gente vai ter uma chance muito grande de, em janeiro, ver uma correção para voltar nessa Fair Value Gap mensal para depois subir. Caso a gente feche desse jeito ou mais em cima, possivelmente a gente pode ignorar essa Fair Value Gap aqui e o mercado tenderá a continuar subindo de uma vez. Olhando o semanal do Bitcoin, não tá um semanal muito bonito. Por quê? Tem essa Fair Value Gap que tudo bem,
é uma Fair Value Gap que a gente já não esperava o preço voltar, mas a gente vê que o movimento do Bitcoin está muito cheio de pavios, pavios para baixo, pavios para cima, e isso indica um movimento feio, um movimento de que ele está montando liquidez, não é um movimento que me agrada muito, mas visto mensal, a gente pode continuar subindo. Quando eu olho para o diário, aí tem duas coisas que podem acontecer, e tudo vai depender mais ou menos de hoje. A gente tinha essa Fair Value Gap aqui, que o preço deu uma entrada ontem, mas ele corrigiu muito forte. E aí, hoje a gente está fazendo o sweep da vela do desespero aqui. E geralmente, quando a gente tem uma vela fechando grande, com desespero, e a gente tem esse pavio cortando, isso tende a ser positivo porque tem a chance do preço recuperar tudo. Então, hoje pode ser um dia de recuperação, um dia forte, e isso é muito positivo. O que a gente não quer ver? A gente não quer ver formar uma Fair Value Gap de baixo. Se formar uma Fair Value Gap de baixa, já acende o alerta, porque pode ser que a gente vá criar uma Fair Value Gap no mensal para voltar, para corrigir e subir. Mas enquanto isso não acontece, se a gente, do jeito que o preço está se recuperando aqui, a gente tem a chance, principalmente se ela voltar aqui e fechar, pode ser uma Fair Value Gap pequenininha, ou nem fechar o Fair Value Gap, vai mostrar um sinal muito positivo para a gente continuar subindo e quer dizer também que ele vai ter mostrado respeito por essa região da Fair Value Gap, essa order block aqui que ele tá, principalmente com esse sweep aqui da vela do desespero anterior. Então, a gente está ainda, mesmo com a queda de ontem, a gente está num cenário ainda positivo, tudo vai depender do fechamento de hoje, mas ainda está positivo. Essa recuperação que está tendo agora de manhã está me deixando feliz, não estou preocupado. Inclusive, já aproveitei para fazer compras ontem e indiquei compra para algumas pessoas já, porque foi uma oportunidade muito boa. Vamos dar uma olhada em algumas oportunidades. Uma oportunidade boa que está tendo aí é a XRD, porque se a gente vê, ela fez um movimento do semanal muito forte e agora o preço está voltando para essa Fair Value Gap. Então aqui é uma zona boa de compra para o preço continuar seguindo alta. Então a gente está numa região interessante. Quando a gente joga no diário, a gente vê o que aqui? A gente vê muita liquidez. Então, essa região está lotada de liquidez, claro. Formou uma Fair Value Gap diária, então pode ser que o movimento seja mais lento. Ou seja, ele vem, bate aqui, enrola, talvez faça o sweep dessa semana, aí enrola mais um pouco, cria liquidez para depois subir. Então, pode demorar um pouco, mas essa região é uma excelente região para a gente começar a pensar em acumular. A Link, ela tá bem bonita, porque ela tá formando uma Fair Value Gap gigante, dificilmente o preço vai voltar aqui, nessa região. Quando a gente olha no semanal, a gente vê que ela formou Fair Value Gaps aqui, e tá deixando muito pavio, sem Fair Value Gap, isso é um movimento que eu não gosto muito. Quando a gente vai no diário, o que a gente vê? A gente tem a região ativa, que é desse fundo até aqui. O preço voltou, está testando essa região com Fair Value Gap mais Order Block aqui. Então, e esse preço que entrou tomou sweep igual do Bitcoin. O que eu gostaria de ver para ficar mais tranquilo? O preço não formando essa Fair Value Gap aqui. Ou se formar, eu esperaria para ver qual que vai ser a reação do preço nessa Fair Value Gap para depois continuar subindo. Porque ela, quando a gente olha no mensal e semanal, a continuação é de alta. Então, no diário, pode ser que ele entre num estado onde forme essa Fair Value Gap, dê uma enrolada, talvez venha até aqui um pouco embaixo, para depois continuar subindo. Mas, num geral, pensando no longo prazo, está um ótimo cenário de compra. Claro, você pode comprar e corrigir mais pouco? Sim, mas já está num ótimo cenário. Quando a gente olha para a DOG também, o que tem na DOG? Ela está formando, ainda não terminou, mas ela está formando uma pequena Fair Value Gap aqui. Isso é positivo. Mesmo sendo pequeno, ainda mostra força no movimento, ainda mostra uma vontade de continuar subindo. Isso é muito bom para a gente. Quando a gente olha o semanal ele não tem muita coisa. A gente entrou nessa Fair Value Gap, subiu, não conseguiu criar uma nova Fair Value Gap. Isso é um pouco preocupante no curto prazo, porque indica que a gente poderia ter correções e está tendo. Essa correção, felizmente, parece que ela veio só tirar o fundo da semana anterior, que é um ponto que geralmente a gente olha também.
quando a gente olha no diário, o que a gente vê? A mesma coisa, um topo de liquidez, um topo onde o pessoal lota de liquidez, então eu não me preocupo, eu sei que essa região vai ser tirada. Quando tem esses topos muito próximos, vários toques na mesma região, isso aqui é claramente um indicativo de muita liquidez, o mercado corrigiu para buscar pessoais que estavam em long aqui e agora continua subindo. Ela montou já uma Fair Value Gap aqui, pode ser que ela monte uma Fair Value Gap aqui, então provavelmente ela vai ficar um pouco mais lenta. A gente vai ver o preço entrando, enrolando, tentando, enrolando e subindo. Então pode ser até que ela tenha, aqui ela veio um pouco mais para baixo, uma hora aqui para tirar essa liquidez, mas não me preocuparia porque essa região aqui está lotada de liquidez. A Sui é outra que está dando uma ótima oportunidade. A gente vê o mensal dela subindo com muita força. Dificilmente isso aqui a gente vai ver uma correção muito forte agora. Quando a gente vê o semanal ele criou esse Fair Value Gap e está criando um movimento sem Fair Value Gap. Esse movimento sem Fair Value Gap me traz um pouco de pé atrás, porque indica que o mercado não está com tanta força. Então eu não gosto muito disso. Mas o mensal ainda indica continuação forte de alta. Então, por enquanto, tá tranquilo. O diário tá muito bacana, porque a gente criou essa Fair Value Gap junto com essa Order Block aqui. Então, a gente vê que o preço, de novo, criou liquidez em cima, ficou criando liquidez embaixo. Então, toda essa região era região de liquidez. Essa aqui também é uma região de liquidez. O preço deixou a liquidez em cima, voltou, tirou a liquidez embaixo, entrou na Fair Value Gap, entrou na Order Block, fez o sweep aqui do dia anterior e agora está querendo voltar a subir. Mesmo que ela deixe essa Fair Value Gap, tem que esperar para ver a reação, para ver se ela vai tocar na Fair Value Gap, vai cair, se ela vai tocar e continuar subindo. Mas tem uma perspectiva muito grande do preço continuar subindo e vir. Então, para quem não liga muito e fala assim, nossa, eu quero aproveitar essa queda para comprar, melhor região para comprar é a região atual do preço, dentro desse retângulo aqui, porque a gente vai ter uma perspectiva muito boa a partir daqui. Pode ser que enrole uma, 2 semanas, pode ser que venha embaixo mais uma vez daqui, pode. Só que aqui é uma região boa para compra, pensando para daqui pelo menos um mês. E no final, ela, uma queridinha que está muito forte, que é a Aave. A gente vê aqui que o mensal dela tá muito bom. A gente vê que ela tá muito forte. Ela saiu lá dos $50 para mais de para $400. Então, ela tá com um movimento muito forte. Esse mensal aqui, até aqui, tudo isso aqui é um movimento fake, é um movimento que gera liquidez. Então, o preço vai buscar esses 458 muito tranquilo. Aqui, nesse momento, a gente vê um semanal que criou o Fair Value Gap, tá querendo criar esse Fair Value Gap maravilhoso. Então, a gente tem dois pontos de atenção. Pode ser que a Eve ela enrole mais um pouco, crie essa Fair Value Gap e volte nela para continuar subindo. Então, aqui vai ser um bom ponto de compra. Só que como a Fair Value Gap ainda não fechou, faltam 3 dias, e se o Bitcoin começar a recuperar, a gente pode ver todas as altcoins subindo, a gente tem que dar uma olhada mais no diário para ver o que está acontecendo também. No diário, a gente tem praticamente a mesma coisa da Aave. A gente tem praticamente o mesmo cenário da Sui. Que a gente tem tinha um pouco de liquidez, foi tirada de leve aqui, mas aqui a gente ainda encontra um pouco de liquidez. Não está tanto quanto quando a gente tem topos mais alinhados, ou esse topo de trás mais alto, esse mais baixo, porque esse aqui tirou um pouco da liquidez dos de trás. Mas no geral a gente tem um pouco de liquidez aqui sim, porque a diferença foi pouca. A gente tinha essa Fair Value Gap aqui, a gente vê que montou liquidez a rodo aqui embaixo, então tinha muita liquidez aqui. A região ativa daqui de baixo até aqui em cima, então o preço adentrou no primeiro ponto aqui da Fair Value Gap. E se o Bitcoin continua recuperando, pode ser que aqui recupere e feche esse Fair Value Gap. Se fechar esse Fair Value Gap, nossa, vai ser maravilhoso para a gente ver uma continuação de alta. E então, essa região pode ser uma região boa para compra. Claro, a gente tem que ficar de olho no semanal, porque no semanal pode formar essa Fair Value Gap aqui e o preço pode acabar vindo um pouco mais para baixo para entrar aqui e subir. Mas claro, a do diário já é certeza, porque a Fair Value Gap já formou e já testou.
Então já pode ser um bom ponto de entrada. A do semanal ainda não formou. Pode ser que não forme no sentido de, pode ser que aqui ele comece a subir e não volte. Então, a gente tem que levar isso em consideração. Você pode acabar comprando metade agora no diário, esperar pelo semanal e comprar metade. Pode deixar para comprar no semanal, mas entendendo o risco, que pode ser que ele não vá para lá, ele forme a Fair Value Gap, mas não teste e comece a subir. Ou você pode comprar no diário, entendendo o risco, que pode ser que ele volte mais para baixo para entrar na Fair Value Gap semanal que pode se formar. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa análise. Não precisa ficar preocupado agora. Não é um movimento de queda, agora o mercado reverteu, encontrou um topo ou vai cair. Não. É um movimento meramente corretivo, porque o mercado, vários mercados a gente viu, estavam formando liquidez embaixo, estavam formando fair value gas, precisavam voltar para essa fair value gas, precisavam voltar para tirar essa liquidez. Muitas das moedas estão formando topos cheios de liquidez, então é muito provável que daqui 1, 2 semanas, talvez no máximo um mês, a gente veja essas moedas voltando para seus topos, tirando essa liquidez e provavelmente continuando no movimento de alta. Eu não me preocuparia. Essa queda que a gente viu foi uma queda dos mercados no geral e muitos mercados S&P 500, o S&P 500, a Nasdaq, o Bitcoin já estão demonstrando uma retomada da alta, uma recuperação aí. Então, claro, ele pode ainda cair mais um pouco, tudo isso devido às informações do FONC, mas eu acredito que sim, a gente tá num bom momento para comprar, pensando aqui no curto prazo mesmo, um mês ali, para começar a subir forte de novo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, deixa o like e já comenta aí o que você acha, quais são suas expectativas e o que você está comprando nessa queda.